Acabei de ler a pergunta de um ouvinte nosso, que, se eu entendi direito, é uma pessoa que hoje se encontra separado, porém os papéis ainda não estão resolvidos. Nisso, esse nosso ouvinte recebe uma profecia, cuja pessoa afirmou que Deus lhe estava dando uma nova família, porque a primeira não foi Deus que havia dado a ele, segundo o que ele escreveu aqui para nós. E que de algum modo o casamento que ele viveu não era por Deus, porque teve um espírito maligno. Se eu entendi direito, um espírito maligno que atuou no primeiro casamento, segundo o relato que ele trouxe. E ele gostaria de uma orientação. Então, primeiro ponto, profecia, ela sempre vai precisar ter o crivo das Escrituras, porque são as Escrituras que dão a direção para a vida e não a profecia. A profecia é uma experiência que coopera para a edificação. É uma experiência. E qualquer proposta de direção, ela deve passar pelo crivo das Escrituras. É por isso que nós dizemos que o que dá a direção para as nossas vidas são as Escrituras. Então esse é o primeiro ponto. Pastor, se chegou uma pessoa, trouxe uma profecia, o que eu faço? Essa profecia ela vai passar pelo crivo das Escrituras. Porque são as Escrituras que dão a direção para a nossa vida. Então, o primeiro ponto é esse. É claro que a profecia, ela coopera, por causa da experiência, ela coopera com a edificação. Baseado então nisso, porque é uma orientação que nós encontramos na primeira carta de Paulo, 1 Coríntios 14, onde ele deixa claro que a profecia, ela coopera para a edificação, mas ela precisa ser julgada por todos. Paulo vai dizer na segunda carta a Timóteo 3,16 que são as Escrituras que exortam, são as Escrituras que ensinam. É por isso que a profecia deve passar pelo crivo das Escrituras. Que 2 ou 3 profetizem e os outros avaliem o que foi dito. Primeira carta aos Coríntios 14, 29. Tá bom, pastor. Então essa profecia vai ter que ser analisada à luz das Escrituras. Isso aí. Segunda questão dessa profecia é quando ela afirma que espírito maligno, que primeiro o casamento que ele tinha não era de Deus. Então, gente, aí entra uma doutrina que se chama os decretos de Deus ou o plano de Deus. Nesse segundo ponto, sobre a vontade de Deus. Entenda.
Dentro da vontade de Deus existe o agrado e a permissão, não, e a decisão de Deus. Tem coisas que Deus vai decidir que não é do agrado. Tem coisas que é do agrado que Deus não decide. Está dentro dessa doutrina sobre a vontade de Deus. É por isso que tem pessoas que dizem: Deus decidiu tal coisa, mesmo não sendo do agrado dele. Sim. Quando Deus decide que as tragédias do pecado sejam manifestas a nós, não é do agrado dele, mas ele decidiu, então está dentro da vontade divina. Então, na vontade divina, você vai perceber que tem o agrado e a decisão. O que agrada e o que ele decide. Está dentro dessa vontade de Deus. Deus decidiu que você, querido irmão, casasse. Então está dentro da vontade dele. Ele decidiu. Então está dentro da vontade dele. Não tem como você dizer que você não casou fora da vontade de Deus. Talvez não casou no agrado de Deus, mas ele decidiu e você ficou casado, não é? Então está dentro da vontade de Deus. Entendeu essa questão, essa doutrina? Eu tentei aqui mastigar assim, fácil, para você compreender. Dentro da vontade de Deus tem aquilo que é do agrado dele e tem aquilo que é a decisão dele. Tem vezes que Deus decidirá mesmo não sendo do agrado dele. Então, eu tento entender essa profecia assim: Deus decidiu, então foi da vontade dele. Porque dentro da vontade tem o agrado e a decisão. Talvez não era do agrado. Eu não sei como foi que você e sua antiga companheira se uniram. Mas você se casou, então está dentro da decisão de Deus. Outra questão dentro desse segundo ponto é quando se é empregado um espírito maligno à destruição de um casamento. Gente, é importante entendermos que Satanás ele influencia. Mas nós somos responsáveis pelos nossos erros. Eu fico um pouco com medo, receoso, preocupado. É quando eu decido não assumir minha responsabilidade e eu coloco em outro a responsabilidade, sabendo que esse outro pode ter me influenciado, mas de algum modo eu sou responsável. Então, dentro desse segundo ponto, eu quis esclarecer, primeiro, a vontade de Deus, o agrado e a decisão. E segundo, é certo que Satanás influencia, mas você é responsável. Sua ex-esposa é responsável. Porque senão a gente começa a não mais assumir responsabilidade, a empregar a Satanás exclusivamente a coisas que eu sou responsável, mesmo sob influência dele. Terceiro ponto. Deus estava quebrando um tipo de maldição. Quando nós nascemos do alto, é bom entendermos essa doutrina, chama-se a doutrina, né, do novo nascimento. Deus faz daquele ser humano um novo ser humano. Ele coloca novas disposições. Ele coloca uma nova perspectiva, um novo sonho, novos propósitos. Deus inicia a habitação dele naquele ser humano. Aquele ser humano tem todas as condições de, por causa de Jesus Cristo, superar vícios, tragédias familiares e até mesmo palavras de maldição contra a vida dele, pela oração, pela perseverança, pela fé em Jesus Cristo. Então, não é aceitável eu colocar numa maldição
a tragédia de um divórcio, porque quando eu nasci de novo, eu recebi todas as condições divinas para eu superar tudo isso. Por fim, quarto ponto. Pastor, Deus está me dando uma nova família? Gente, querido ouvinte, entenda uma coisa. Como que você vai iniciar uma coisa nova se a antiga nem está resolvida? Está entendendo aí? Agora, só para fazer aquela conclusão, fazer o arremate, né? As pespontadeiras sabem aí, fazer aquele arremate, não deixar a ponta solta, né? Fazer esse arremate direitinho. Como que você vai iniciar um novo ciclo se o antigo nem está fechado? Como vai iniciar um novo relacionamento se o antigo não for fechado e concluído? Se suas emoções, suas expectativas, tudo está aí, olha, numa efervescência, como? Então a resposta é não. Não inicie um novo relacionamento. Resolva a sua vida antes de tudo. Como que você vai iniciar uma coisa nova se a antiga não está resolvida? Não faz sentido das escrituras. Não é? Não faz sentido diante das escrituras. Não faz sentido.